A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus seja louvado. Eu quero nesta oportunidade falar sobre o juízo final. Baseado no livro do Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15. Eu gostaria que você aí na sua casa pegasse a sua Bíblia e acompanhasse comigo a leitura. Eu quero falar sobre o juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. Olha o que está escrito. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Deus seja louvado. Eu quero chamar a sua atenção, nesta hora, para te avisar sobre o que está para acontecer. Perceba que, conforme eu li, o assunto está se tratando do juízo final. E eu estou dizendo que é algo que está para acontecer. Como assim? Se você pensa que o juízo final é um evento que vai demorar muito, você está muito equivocado. O dia do juízo final está mais próximo do que nós imaginamos. E para simplificar o seu entendimento, eu quero trocar a palavra juízo final pela palavra o dia do grande julgamento. Por que esta expressão grande julgamento? Presta atenção. Porque será o dia em que todos serão julgados. João escreveu dizendo: vi os mortos, vi grandes e pequenos. Perceba que não está se tratando de um julgamento imperfeito, onde a lei é quebrada, porque a pessoa pode comprar a justiça, sim ou não? Não está se tratando de um julgamento que algo pode ficar escondido, também não. O julgamento final é um julgamento justo e perfeito. João disse: eu vi um grande trono branco, e vi aquele que estava sentado sobre o trono. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele estava sentado sobre o grande trono branco. Ele é o
o grande Deus, o Todo-Poderoso, o juiz, que estará sentado sobre este grande trono branco. Nesse dia, nada ficará em oculto, tudo ficará exposto diante dele. Não há possibilidade de engano, não há nenhuma possibilidade de mentira, não há possibilidade de negociação. Não há possibilidade de defesa criminal, também não. Perceba que neste julgamento, neste grande julgamento, não existe advogado. Por quê? Você já tinha parado para pensar nisso? Por quê? Que neste grande julgamento não existe a presença de advogado. Porque todas as possibilidades de salvação, válidas para todas as épocas, foram rejeitadas. Deus providenciou meios para a justificação dos homens, mas os homens rejeitou todos os meios providenciados por Deus. Está entendendo? Por isso há a ausência de advogado, de defesa. Ninguém escapará deste grande julgamento. Todos terão que comparecer. Todo joelho terá que se dobrar, de grandes e de pequenos, de pobres e de ricos. Este dia é o dia que nós chamamos de o dia em que todo joelho terá que se dobrar diante de Deus. Terá que se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esta confissão será inválida para a salvação. Está entendendo? Porque a confissão para a salvação é agora. Esta palavra que diz que todos terão que comparecer, não significa que será um julgamento em massa. Não. Será um por um. Pois cada um será julgado pelas suas obras. Para que todos compareçam diante de Deus, está escrito que fugiu o céu e a terra. O mar devolveu os mortos que nele havia. A terra devolveu os mortos que nela havia. A morte e o inferno devolveu os mortos que neles haviam. Ninguém sairá desse julgamento absorvido. Você sabia disso? Todos serão julgados e condenados. Toda pessoa que passa por um julgamento e é condenado, vai para um tipo de prisão. Após esse grande julgamento,
todos serão lançados no lago de fogo, prisão eterna. Esta prisão eterna é chamada de a segunda morte, pela palavra. Todos terão que entender que Deus, em todas as épocas, foi verdadeiro, bom e justo. Todos terão que se conscientizar que em tempo algum Deus desprezou o homem. Mas pelo contrário, o homem o desprezou. Agora estão recebendo o que é merecido: lago de fogo. É importante saber o sistema do julgamento. Está bem claro pela palavra. Todos nós somos possuidores de um livro. Esse livro chama-se Livro das Obras. E eles estão diante de Deus. Cada um tem o seu. E tudo o que nós praticamos aqui, na terra, é escrito neste livro. O livro das obras. Você tem o seu. Eu tenho o meu. Por isso, está escrito: abriam-se os livros, e cada um foi julgado pelo que nele está escrito. Tudo que nós fazemos está escondido dos olhos dos homens, mas dos olhos de Deus ninguém escapa. Tudo está patente e nu diante dos seus olhos. Só Jesus Cristo pode livrar o homem deste grande julgamento. Por isso ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê está condenado. Você está tendo a oportunidade de ouvir ainda a palavra de Deus. A decisão é sua. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A decisão é sua. No dia do julgamento, ninguém terá desculpa diante de Deus. Ninguém terá nada a que dizer ao contrário, porque tudo será revelado, mostrado e conscientizado. Portanto, entrega a tua vida para Jesus Cristo agora. Aceita o advogado agora. Entregue-se a Jesus Cristo agora, antes que seja tarde demais. Eu faço esse apelo para você que está me escutando. Entrega a tua vida para Jesus Cristo agora, rapaz. Seja sábio. Aproveita a oportunidade que você ainda está tendo de se livrar deste grande dia, entregando-se a Jesus Cristo. Amém? Deus seja louvado. Que Deus